Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula do professor Gilberto Gonzaga. Nesta videoaula estarei dando continuidade à sequência de treinamentos do Active Directory utilizando o Windows Server 2008. Nas aulas anteriores foi demonstrado como instalar o Active Directory no Windows Server, foi demonstrado como ingressar uma estação de trabalho no domínio e nesta videoaula estarei demonstrando como criar usuários no domínio do Active Directory. Para a nossa videoaula, vamos acessar o servidor que foi criado anteriormente. Para que possamos estar criando os nossos usuários dentro do controlador de domínio, vamos em Iniciar, Ferramentas Administrativas, Usuários e Computadores do Active Directory. Vamos selecionar o domínio gcsystem.inf.br. Vamos expandir a guia. E note que nós possuímos aqui a guia Usuários, onde os usuários podem ser criados, mas essa não é uma prática recomendada. Muitos administradores de rede criam seus usuários dentro da pasta Users, mas não recomendo que você faça dessa forma. O recomendado é que você crie unidades organizacionais para poder estar criando esses usuários. Imagine, por exemplo, que você pode estar configurando um controlador de domínio para gerenciar uma empresa que possui alguns setores. O setor, por exemplo, de administração, o setor do RH, o setor financeiro. E esses usuários precisam estar organizados de acordo com os setores a qual eles pertencem. Para isso, devemos inicialmente criar e configurar algumas unidades organizacionais. Vamos selecionar o nosso domínio, vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos em Novo, Unidade Organizacional. E vamos criar algumas unidades organizacionais. A primeira unidade organizacional eu vou chamar de ADM. E vou deixar selecionado a opção Proteger Container contra exclusão acidental. Isso irá impedir a exclusão acidental da nossa unidade organizacional. Vamos clicar em OK e vamos confirmar. Notem que se eu tentar excluir, confirmar, eu não terei privilégios suficientes para excluir este container. Essa exclusão ela não é possível justamente porque nós marcamos a caixinha que dizia que iria impedir a exclusão acidental do container. Vamos criar mais uma unidade organizacional. Vamos em Novo, Unidade Organizacional. Vamos criar uma unidade organizacional chamada Vendas. Vamos confirmar. Vamos criar uma terceira unidade organizacional. Vamos chamar essa unidade de RH. E agora vamos criar alguns usuários. Vamos selecionar a unidade organizacional ADM. E vamos criar o novo usuário, clicando com o botão direito do mouse em Novo Usuário. O primeiro usuário eu vou chamar de Gilberto. Vou definir o nome de logon para esse usuário. Portanto, o nome de logon passará a ser gilberto@gcsystem.inf.br. Vamos avançar. Vou selecionar a opção O usuário não pode alterar a senha e a senha nunca expira. Portanto, esse usuário Gilberto ele já terá a sua senha definida no domínio. É importante lembrar que, normalmente, o Windows Server já traz a complexidade de senha habilitada. Portanto, para que você defina uma senha e essa senha seja aceita pelo sistema, é importante que essa senha possua um comprimento mínimo de 7 caracteres e possua combinação de 3 tipos diferentes de caracteres: letras maiúsculas, letras minúsculas, símbolos ou números.
eu devo usar 3 combinações diferentes. Por exemplo, vamos tentar colocar uma senha simples. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. E vou confirmar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos avançar. Vamos concluir. Notem que o sistema recusa a senha, pois a senha ela não atende aos requisitos de complexidade. Esses requisitos de complexidade, eles podem ser removidos ou podem ser configurados à sua maneira. Em outras aulas, eu estarei demonstrando como realizar essas configurações, como nós podemos estar definindo as políticas de senha do nosso domínio de forma correta, mas nesse momento vamos utilizar as senhas que já estão configuradas. Portanto, a complexidade padrão, ela pede que você utilize 7 caracteres e a combinação de 3 tipos de caracteres diferentes. Eu estou utilizando na minha senha letras, números e símbolos. Vamos avançar e vamos concluir. Portanto, eu já tenho o usuário Gilberto que pertence à unidade organizacional ADM. Vamos selecionar a unidade organizacional vendas e vamos criar um usuário para as vendas. Novo usuário. Vou chamar esse usuário de Nadson. Usuário Nadson. Vamos avançar. Vamos definir uma senha para o Nadson. Para o Nadson, eu vou deixar selecionada a opção o usuário deve alterar a senha no próximo logon. É sempre importante que um administrador de redes deixe que os usuários definam suas próprias senhas. Dessa forma, você evita que o administrador seja culpabilizado caso algum usuário venha cometer algum tipo de delito dentro da nossa rede, pois quando for verificado nos logs que esse usuário com essa senha foi o responsável por alguma ação errada, indevida dentro do sistema, o administrador também pode ser culpabilizado, pois ele também possui o conhecimento sobre a senha e o nome desse usuário. Portanto, é ideal que você peça que o usuário altere a sua senha para que somente ele tenha conhecimento da devida senha. Vamos deixar para que o Nadson defina a senha no próximo logon. Vamos avançar e vamos concluir. Vamos criar um usuário aqui para o RH. Vou chamar esse usuário de Bastos. Vamos avançar. Vamos definir a senha para o Bastos. Vamos pedir também que o Bastos altere a senha no primeiro logon dele em alguma estação de trabalho. Vamos avançar e vamos concluir. Agora vamos realizar algumas configurações referente a esses usuários. Por exemplo, o usuário Bastos. Vamos clicar com o botão direito neste usuário. Vamos em Propriedades. Vamos selecionar a opção Conta. E vamos definir algumas configurações básicas que o Bastos deve possuir inicialmente. Primeira delas, horário de logon. Note que nós temos os dias da semana, de domingo a sábado, e hora de 0 hora até a 0 hora também. Do lado direito você vai notar que nós temos logon permitido, se estiver em azul, e logon negado, se estiver em branco. Portanto, se o usuário Bastos não precisa utilizar o sistema no domingo, vamos selecionar todos os horários de 0 hora a 0 hora e vamos dizer que o Bastos no domingo ele tem o logon negado. Portanto, se ele tentar acessar o domínio através de alguma estação de trabalho membro desse domínio, no domingo ele não vai conseguir em horário nenhum. De segunda a sábado, até às 7 da manhã, ele também não necessita de utilizar o sistema. Então vamos logon negado. A partir das 5 horas da tarde, o Bastos também não precisa usar o sistema. Portanto, vamos negar o logon. Portanto, o Bastos só pode se logar no sistema a partir das 7 horas
de segunda-feira até sábado e no máximo até as 5 horas da tarde. Vamos confirmar. Outra opção também que podemos estar trabalhando inicialmente é a opção fazer logon em. Quais os computadores que o usuário Bastos pode se logar dentro do nosso ambiente? O usuário Bastos pode se logar em qualquer computador que seja membro do domínio ou não. Para o usuário Bastos, vamos dizer que o Bastos pode se logar apenas na máquina chamada micro 1 e vamos adicionar. Portanto, o usuário Bastos só vai conseguir fazer logon no sistema se ele estiver utilizando a estação de trabalho que possua o nome micro 1. Vamos confirmar. Vamos aplicar. Outra opção também que pode ser trabalhada inicialmente é a opção geral, onde você pode estar preenchendo este formulário com as informações sobre o usuário Bastos, sobrenome, descrição, escritório, telefone, e-mail, página da web, caso o Bastos possua, o endereço do Bastos e a opção de conta. Essas são as 3 opções iniciais que devem ser trabalhadas para cada usuário de um domínio do Active Directory. As outras opções, que são mais avançadas, eu estarei demonstrando em aulas posteriores. Vamos confirmar com um OK. Vamos configurar as permissões do usuário Nadson. Para o Nadson, eu vou selecionar apenas que ele pode fazer logon em todos os computadores. Já está habilitado por default. E o usuário Gilberto também vou deixar da mesma forma. Vamos realizar agora um teste de logon com cada um desses usuários. Vamos à nossa estação Windows 7, que foi configurado na aula anterior. Nós ainda não acessamos essa estação de trabalho após ela ter sido ingressada no domínio. Esse será o primeiro acesso realizado nessa estação de trabalho. Vamos inicialmente utilizar o usuário Gilberto. Lembre que o usuário Gilberto ele já tem a sua senha definida no domínio. Vamos confirmar. Está sendo preparada a área de trabalho para o usuário Gilberto. Como vocês podem notar, o Gilberto tem acesso livre ao sistema, pois o Gilberto ele pode fazer logon em qualquer estação de trabalho e a senha já estava definida. Ok? Então esse foi o nosso primeiro acesso a essa estação de trabalho. Como vocês podem notar, para que eu altere algumas configurações, para que eu mexa em alguns recursos do meu sistema, eu preciso ter um usuário com privilégios administrativos, coisa que o Gilberto não tem. Por exemplo, eu também não posso realizar configurações nas interfaces de rede, pois o Gilberto ainda não tem privilégios de administrador para estar realizando essas configurações. Vamos realizar um logon no sistema. Vamos fazer um logoff. E vamos tentar acessar agora com o usuário Nadson. Vamos trocar de usuário e vamos utilizar agora o usuário Nadson. Lembrem que o usuário Nadson ele está utilizando uma senha provisória, uma senha temporária. O sistema deve solicitar agora ao Nadson que a senha seja alterada no seu primeiro logon. Notem que o Nadson não conseguiu realizar logon no sistema completamente, pois a senha do usuário deve ser alterada antes de fazer logon pela primeira vez. Vamos clicar em OK e vamos agora definir uma nova senha para o Nadson. Quem tem que definir essa senha é o próprio usuário Nadson. Ok, a senha agora foi alterada. A partir deste momento o Nadson já possui a sua senha definitiva. E vamos realizar o acesso com o usuário Nadson. Notem que o Nadson também pode fazer logon em qualquer estação de trabalho. Essa estação de trabalho que nós estamos utilizando é uma estação de trabalho que tem o nome de cliente.
Notem que o nome da estação de trabalho é cliente. Vamos realizar mais um teste tentando acessar a estação de trabalho cliente com o usuário Bastos. Lembrem que o usuário Bastos, que foi criado no início da videoaula, ele tem permissão para acessar a máquina com o nome micro1, mas não a máquina com o nome de cliente. Então vamos tentar usar o usuário Bastos. Notem que o Bastos precisa alterar a senha para fazer o login pela primeira vez. Também foi habilitada essa função para o Bastos. Vamos definir aqui a senha do Bastos. Notem que houve uma falha de login. O usuário não possui permissões para fazer login neste computador. Pois lembrem que o Bastos, vamos retornar ao nosso Windows Server 2008, e notem que o Bastos, ele só pode fazer login na estação de trabalho que possui o nome micro1. Portanto, aquela estação de trabalho que o Bastos está tentando se logar, ela tem o nome de cliente, portanto, ele não tem a permissão para estar acessando o domínio através dessa máquina. Vamos alterar as permissões do Bastos e vamos verificar o que acontece. Vamos nas propriedades da conta, fazer logon em, e vamos remover essa regra e vamos dizer que o Bastos pode fazer logon em todos os computadores da rede. Vamos aplicar. Vamos verificar se o Bastos agora já consegue realizar o logon. Vamos concluir a troca da senha, digitando a senha antiga e a nova senha. Senha foi alterada, notem que já não retornou a mensagem de erro e o Bastos agora pode realizar o logon livremente no computador cliente, pois agora ele pode se logar em qualquer máquina do domínio. Bom pessoal, nesta videoaula isso é tudo. Foi demonstrado como criar usuários e unidades organizacionais, assim como realizar as configurações básicas que um usuário tem ao ser criado inicialmente. Nas próximas videoaulas demonstrarei algumas funções mais avançadas do Active Directory. Espero que todos tenham gostado e aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço a todos e até lá!